Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos, à nossa nova videoaula de Direito do Trabalho 2. Hoje o nosso tema especificamente vai ser o tema de estabilidades. Eu vou dividir essa nossa videoaula em duas videoaulas, ok? Uma que primeiro eu vou falar mais de forma geral os aspectos das estabilidades, por que elas existem, quais são as suas características. E no segundo vídeo, nós vamos conversar sobre as espécies de estabilidade de forma específica, ok? Então, gente, de olho aí na tela, acompanhando comigo o slide, tá? Vamos primeiro conversar sobre a razão de ser da minha estabilidade. Gente, a estabilidade, ela funda-se no princípio da continuidade da relação de emprego e ela é caracterizada como um óbice ao direito potestativo do empregador. Como sabemos, é direito do empregador, assim também como é direito do empregado, terminar a relação empregatícia. Então, gente, caso o empregado, por exemplo, ele não queira mais continuar naquela relação empregatícia, basta apenas ele notificar da sua demissão. Por isso que nas nossas próximas aulas, em que nós formos conversar sobre a extinção do contrato de trabalho, eu vou contar para vocês que esse termo que nós usamos muito de pedir demissão, requerer demissão, na prática ele é um pouquinho errado, porque ninguém pede, ninguém requer a sua demissão, mas simplesmente notifica, porque trata-se de um direito potestativo. Assim como o empregado tem o direito potestativo de encerrar o contrato de trabalho, o empregador também tem esse direito potestativo, ou seja, caso ele queira, ele pode encerrar este contrato de trabalho através da dispensa. Essa dispensa, ela pode ser feita sem justa causa, quando o empregado não cometeu qualquer tipo de falta grave que tenha dado motivo, razão para a extinção desse contrato de trabalho, ou também pode acontecer com justa causa, que é quando o empregado, ao contrário do sem justa causa, cometeu uma falta grave que levou à extinção deste contrato de trabalho. Claro, né, gente? Na nossa aula de extinção do contrato de trabalho, nós vamos ver que há outras formas de extinção, como a extinção por comum acordo, por força maior, por fato do príncipe. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte: é tanto o direito potestativo do empregado quanto é do empregador extinguir o contrato de trabalho. E quando eu falo direito potestativo, eu digo que nem o empregado, nem o empregador precisam da concordância da parte contrária. Então, gente, o empregador, quando ele quer demitir um empregado, ele não precisa que o empregado concorde com essa demissão. Basta apenas notificá-lo de que ocorrerá essa extinção do contrato de trabalho, ok? Via de regra, gente, esse direito potestativo do empregador, ele é tão forte que nada pode impedi-lo, a não ser a estabilidade, tá? E aí nós entramos no foco da nossa matéria de hoje. A estabilidade, ela é uma restrição no direito de dispensa do empregador. Então, nós podemos falar que a estabilidade ela impõe limites ao direito potestativo do empregador de extinguir o contrato de trabalho. Quando um empregado for detentor de estabilidade, como nós vamos ver mais adiante, o contrato de trabalho dele só poderá ser extinto em virtude de uma falta grave, ou seja, para aqueles empregados detentores de estabilidade, o contrato de trabalho só poderá ser extinto mediante justa causa, mediante de uma falta grave cometida pelo empregado. A doutrina traz duas teorias para justificar a existência das estabilidades. A primeira teoria, formulada pelo doutrinador Gustavo Felipe Garcia, é aquela que diferencia as estabilidades provisórias das garantias de emprego, tá? Essa teoria, gente, ela determina que as estabilidades provisórias, elas são aplicáveis quando a dispensa depende de prévio reconhecimento judicial da prática de falta grave. Seria as hipóteses, né, por exemplo, da estabilidade do dirigente sindical, em que é necessário um prévio ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave.
como nós conversamos lá na nossa aula de estabilidades. Então, para o Gustavo Garcia, as estabilidades provisórias são aquelas que, para que a demissão por justa causa se efetive, é necessário que haja um inquérito para apuração de falta grave para determinar se aquela falta grave aconteceu ou não no caso concreto. Já as garantias de emprego, né, seriam mais fracas, por assim dizer. Ou seja, nas garantias de emprego, o empregador ele poderia dispensar o empregado independente de manifestação judicial. Gente, isso é a regra, tá? Hoje em dia, a maioria das hipóteses de estabilidades que nós vamos ver não demandam um prévio inquérito para apuração de falta grave. Já a segunda corrente, que é a corrente do Godinho, ela determina que estabilidade seria uma vantagem jurídica permanente, tá? Que é concedida ali ao empregado em razão de uma circunstância, de uma característica geral. E esta vantagem jurídica asseguraria a manutenção de forma indefinida no tempo do vínculo empregatício, independentemente da vontade do empregador. Enquanto a garantia de emprego seria aquela vantagem jurídica de caráter transitório, ou seja, garantiria ao empregado a manutenção no vínculo empregatício, mas por um lapso temporal definido. Ou seja, na estabilidade, ela seria definitiva. A partir do momento que a pessoa se tornasse estável, ela não poderia mais ser mandada embora. E aqui, na garantia de emprego, essa vantagem de se assegurar no vínculo empregatício seria por um lapso temporal definido, então não seria ad eterno, mas sim por um prazo definido pela lei, por acordo ou convenção coletiva. Gente, essa segunda corrente, a do Godinho, se nós adotássemos ela, hoje em dia entenderíamos que só haveria um tipo de estabilidade, como nós vamos ver na nossa próxima aula, que seria a estabilidade decenal. A estabilidade decenal é a única estabilidade que tem vantagem jurídica de caráter permanente. Todas as outras espécies de estabilidade que nós vamos conhecer são estabilidades de caráter transitório, ou seja, que tem data para começar e data para terminar. E uma terceira corrente, gente, que é a da Volia Cassar, tá? Ela diferencia estabilidade e garantia de emprego, determinando o seguinte: a estabilidade seria um direito do empregado de permanecer no emprego, enquanto a garantia de emprego não seria a possibilidade de permanecer no emprego, mas sim alguma vantagem, alguma garantia de emprego ali que objetivasse obstar a dispensa e diminuir o desemprego. Nessa corrente da Volia Bonfim, só para vocês terem uma ideia, essas medidas introduzidas pelo governo, pela medida provisória 927 e pela medida provisória 936, são políticas socioeconômicas ali com o objetivo de obstar a dispensa e diminuir o desemprego. Então, a redução de salários, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, isso tudo seriam garantias no emprego. A partir do momento, né, usando como exemplo a MP 936, 927, que o empregador adota uma dessas garantias de emprego, tanto da MP 927 como da MP 936, seja a redução ou a suspensão, o empregado torna-se estável por aquele tempo em que durar a redução ou suspensão, mais prazo igual. Então, a gente teria aí, no caso da MP 936, dois exemplos, né, que acabam enquadrando tanto na estabilidade quanto na garantia de emprego. Gente, embora a doutrina, né, utilize essas diversas teorias para diferenciar o que é estabilidade e o que é a garantia de emprego, tá? Na prática, toda vez que nós utilizarmos a nomenclatura estabilidade, tá? Eu estou me referindo à possibilidade de manutenção do vínculo empregatício. Então, nós não vamos diferenciar estabilidade provisória de estabilidade definitiva. Toda vez que eu estiver falando de estabilidade, eu estou falando da possibilidade de manutenção do vínculo empregatício, dessa prerrogativa que o empregado tem de se manter no vínculo empregatício,
a não ser que ele venha cometer uma falta grave, beleza? E, portanto, nós vamos entender como sinônimo estabilidades provisórias e garantias de emprego. Com isso, nós não vamos utilizar, tá, essa teoria da Volha Bonfim e vamos, na verdade, nos filiar à corrente do Godinho, ok? Então, a segunda corrente é a que nós vamos nos filiar, beleza? Já conversei com vocês sobre o que seria a estabilidade, mas está aí na tela um conceito para lermos juntos. Estabilidade é o direito do empregado de permanecer no emprego, restringindo o direito do empregador de dispensá-lo sem justa causa ou de forma arbitrária, só se autorizando a cessação contratual em caso de falta grave, força maior que determine a extinção da empresa ou cessação das atividades da empresa. Então, gente, como eu disse a vocês no início da aula e repito agora, a estabilidade ela é uma restrição do direito potestativo do empregador de demitir aquele empregado, de extinguir aquele contrato de trabalho, ok? Então, o empregado que é detentor de uma estabilidade, ele só poderá ver o seu contrato de trabalho extinto em 3 situações. Quando ele cometer uma falta grave, quando ocorrer uma força maior que determine a extinção da empresa, ou então quando houver a cessação das atividades da empresa, ok? Gente, é importante que vocês entendam que a estabilidade no emprego, ela não é a regra, tá? Muito pelo contrário. Na nossa legislação trabalhista, embora nós tenhamos o princípio da continuidade da relação de emprego, como eu disse a vocês, é plenamente possível que esses contratos cheguem ao fim até mesmo sem uma razão justificada. É a extinção dos contratos sem justa causa. Nesse caso, gente, nesse caso de dispensa imotivada, o empregado, além de todas as verbas rescisórias inerentes a esse tipo de extinção, também faz jus ao que nós chamamos de multa rescisória. E essa multa rescisória, ela é contabilizada em 40% sobre os depósitos fundiários feitos pelo empregador. Então, essa multa é de 40% sobre os depósitos do FGTS feitos ao longo do contrato de trabalho pelo empregador, ok? Quais são as fontes de estabilidade? Onde que pode estar determinado que tal empregado é estável e a razão desta estabilidade? É mais comum, gente, que as fontes de estabilidade estejam presentes em normas heterônomas estatais. O que é uma norma heterônoma estatal? A lei, né? A maioria das estabilidades que nós vamos ver na nossa próxima aula são estabilidades decorrentes da legislação. Porém, eu também tenho estabilidades que podem, né, ser fruto de um acordo ou de uma convenção coletiva. A estabilidade pré-aposentadoria, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Aquela estabilidade que geralmente quando falta 30, 24 ou 12 meses para a pessoa se aposentar, ela não pode ser demitida, é uma estabilidade convencional, ou seja, ela não está prevista em nenhum tipo de lei, mas sim em acordo ou convenção coletiva. E por último, nós temos a possibilidade de uma estabilidade derivar de uma sentença normativa, tá? Desde que trate sobre um tema que não foi regulado em lei, ok? Gente, nessa hipótese, também poderia ser o caso da minha estabilidade pré-aposentadoria, quando ela foi ali determinada por sentença normativa, tá? Quando nós falamos da estabilidade, agora eu vou entrar, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as classificações das estabilidades, antes da gente conversar sobre cada uma delas propriamente dito. Mas quando nós classificamos a estabilidade, a primeira classificação é quanto à sua duração. Como nós vimos, a estabilidade ela pode ser tanto definitiva, que é aquela que não tem um lapso temporal definido, tá? Então, ela vai vigorar até o pedido de demissão, até a aposentadoria ou então até a justa causa, né? Se não ocorrer nenhuma dessas situações, se o empregado não abrir mão da sua estabilidade, se ele não se aposentar ou então se ele não cometer uma falta grave,
Nessas hipóteses, a estabilidade vai durar, né, até a morte do empregado. O único exemplo que nós temos de estabilidade definitiva é a estabilidade decenal, como nós veremos adiante. A maioria das nossas estabilidades presentes, tanto no nosso ordenamento jurídico quanto nos acordos e convenções coletivas, são as estabilidades provisórias, ou seja, aquelas que perduram por um lapso temporal definido. Elas têm data para começar e data para terminar. Ao classificar as estabilidades, eu também posso classificar uma estabilidade de acordo com seu procedimento de dispensa. Ou seja, aquelas estabilidades que nós chamamos de ope iudices, tá? Ou seja, as estabilidades judiciais, são aquelas em que é imprescindível um prévio inquérito para apuração de falta grave, para se verificar ali no caso concreto se a falta grave aconteceu ou não. E só diante de um parecer judicial, de uma sentença determinando que a falta grave ocorreu, é possível extinguir-se o contrato por justa causa, tá? Nós temos como exemplo de estabilidades judiciais, ope iudices, a estabilidade decenal, a estabilidade sindical e a estabilidade dos conselheiros de cooperativas. Já a maioria das nossas estabilidades são estabilidades opeleges, ou seja, aquelas que operam de pleno direito. O que significa isso? O empregado cometendo uma falta grave, o empregador pode simplesmente extinguir o contrato de trabalho por justa causa. Não é necessário procurar o judiciário para que o judiciário determine se houve ou não, né, a caracterização de uma falta grave que seja suficiente a levar à extinção do contrato de trabalho por justa causa. Por isso que nós falamos que ela opera-se de pleno direito. Dispensa-se um prévio inquérito para apuração de falta grave. Dispensa-se a judicialização. O empregador, verificando que houve uma falta grave, que ele entende que é apta a configurar a justa causa, ele pode, de pleno direito, extinguir esse contrato por justa causa. Gente, as estabilidades opeleges são as mais comuns, tá? Como exemplo, o membro da CIPA, tá? O membro da CCP, a gestante, todos esses são detentores de estabilidades opeleges, em que a extinção opera-se de pleno direito. Mais uma classificação aqui para gente é aquela que diferencia a minha estabilidade em estabilidade própria ou estabilidade imprópria. Própria é aquela estabilidade que retira do empregador o direito de dispensar. E a imprópria é aquela estabilidade que vai criar um obstáculo a essa dispensa, mas que não retira do empregador o direito de dispensar. Ok? Só, gente, para a gente terminar esse bloco, tá? Vamos conversar aqui sobre as estabilidades e o contrato por prazo determinado. Será que uma pessoa que está num contrato por prazo determinado, que ela sabe exatamente a data que aquele contrato por prazo determinado começa e a data, né, que aquele contrato chega ao fim, ela pode ser portadora, detentora de algum tipo de estabilidade? A regra é que não, tá? Por quê, gente? Porque essa possibilidade de se manter no vínculo empregatício é incompatível, né, com a característica principal do contrato por prazo determinado, que é o lapso temporal pré-estabelecido da sua duração, tá? Porém, desde 2012, o TST, na súmula 244, que está aí na tela para vocês, decidiu modificar especificamente para a gestante e para o acidentado a questão da estabilidade no caso dos contratos por prazo determinado. Então, desde 2012, nos moldes da súmula 244, a empregada gestante ela tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mesmo que ela esteja num contrato por tempo determinado. Ah, então eu contratei uma pessoa para trabalhar para mim a título de experiência, assinei o contrato dela de experiência 30 dias.
Durante esses 30 dias, ela confirma a gravidez. Eu posso mandá-la embora ao final desses 30 dias? Ou seja, quando o contrato de experiências chegar ao fim, quando chegar ao seu termo? Não, porque aí ela será detentora de estabilidade nos moldes da súmula 244. O mesmo, gente, se aplica, tá, ao acidentado, ou seja, aquele que sofreu um acidente de trabalho durante o contrato por prazo determinado. Nos moldes da súmula 378, o empregado, mesmo submetido a um contrato por prazo determinado, se ele vier a sofrer um acidente de trabalho, ele terá direito à estabilidade que está prevista na lei previdenciária. Qual que é essa estabilidade, gente? De no mínimo 12 meses após o retorno ao trabalho. Nós vamos ver que tem mais algumas regrinhas para configurar a estabilidade do acidentado, mas isso nós vamos ver no próximo bloco, ok? Além disso, gente, nós temos alguns cargos e atividades que não ensejam estabilidade, tá? O primeiro deles é a função ou cargo de confiança. Então, se você exerce uma função ou um cargo de confiança, por mais que você seja um detentor de estabilidade, por qualquer razão que seja, você não terá estabilidade naquele cargo de confiança. Porque o cargo de confiança, gente, como nós sabemos, ele pode ser a pessoa que ocupa um cargo de confiança, né, como nós sabemos, ela pode ser revertida ao cargo de origem a qualquer tempo, tá? Então, nesse caso, a pessoa teria uma estabilidade no emprego e não uma estabilidade no cargo, ok? Outra hipótese aqui, gente, é quando essa pessoa ela foi contratada para substituir provisoriamente outro empregado, tá? Na verdade, nessa hipótese, ela já trabalhava ali na empresa e aí uma outra pessoa sai por alguma razão e ela, durante um tempo, substitui aquela que está ausente. Gente, por mais que ela seja detentora de estabilidade, ela terá estabilidade na função anterior e não nessa que ela se encontra substituindo o empregado ausente, tá? Já aquele empregado, gente, que é contratado diretamente para exercer um cargo de confiança, ou seja, ele não tem um cargo de origem para que ele possa reverter, para que ele possa voltar, tá? A Volia Bonfim Cassar entende que esse empregado não tem qualquer tipo de estabilidade, tá? Esse é aquele empregado que é contratado diretamente, por exemplo, para ser gerente. Ele nunca exerceu uma outra função na empresa. Então, como eu não tenho uma estabilidade em cargo de confiança e esse empregado nunca exerceu um cargo anterior para eu revertê-lo ao cargo de origem, aí não há que se falar em estabilidade, tá? Outra coisa, gente, que as pessoas têm me perguntado é o seguinte: é possível, Carol, reduzir salários proporcionalmente à jornada ou até mesmo suspender o contrato de trabalho de uma gestante? Gente, hoje em dia nós temos duas teorias, tá? A primeira teoria, que infelizmente é a teoria majoritária, entende sim que é possível reduzir, tá, salário proporcionalmente à jornada e até mesmo suspender o contrato de trabalho de uma gestante ou de qualquer outro, né, detentor de estabilidade, porque esse empregado ele não tem uma estabilidade remuneratória, mas sim uma estabilidade no emprego. Se o salário diminuir ou se o contrato de trabalho for suspenso, essa pessoa ela continua empregada. Então, não há que se falar que houve qualquer tipo de infração à estabilidade, tá? Já a segunda corrente doutrinária fala que a estabilidade ela não é apenas uma estabilidade de vínculo empregatício, mas sim uma estabilidade que garante todos os direitos e garantias a este empregado estável. Então, essa segunda corrente entende que não seria possível suspender nem tampouco reduzir proporcionalmente o salário de um empregado estável, ok? Então, gente, nesse primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho, né, sobre a estabilidade, as características gerais da estabilidade, e no próximo bloco nós vamos conversar sobre as formas específicas de estabilidade, tá bom? Espero vocês lá, até daqui a pouco.